E então, pessoal, bom dia, boa tarde, né? Já são meio-dia, conforme na nossa programação. E estamos dando início a mais uma live da nossa campanha de Janeiro Branco, que neste ano conta novamente com o tema Cuidar Inspira. Vamos se aproximando, que a gente já vai fazer o convite para os nossos companheiros de mesa de hoje. Então, nós estamos realizando uma série de lives ao longo desse mês, com assuntos de relevância para essa temática, reforçando a rede de informação e autocuidado. E aí nós estamos recebendo a Indira e recebendo o Adriano Júnior. A Indira é a nossa Indira Guimarães, a diretora do desenvolvimento humano do nosso Lar Hospital, e o Adriano Júnior é o psicólogo do nosso Lar Hospital. E é importante a gente ver que essas lives elas são promovidas pelo grupo Nosso Lar Saúde Mental, formado pelo Nosso Lar Hospital e o Nosso Lar Espaço Terapêutico. E é uma satisfação muito grande ter vocês aqui conosco, vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo, e a Indira e o Júnior, para trocar uma ideia com a gente sobre o tema dessa live de hoje, que vai tratar quando o corpo reflete as dores da mente. Eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com o que nós vamos conversar. Na verdade, é um grande bate-papo, é uma troca de ideias que a gente vai ter aqui na nossa live de hoje. Então, Júnior, seja muito bem-vindo, Indira também. E aí, passo a palavra para vocês. Por favor, Júnior, você que é o nosso psicólogo aqui do nosso Lar Hospital, é o Adriano Júnior. É uma satisfação muito grande ter você aqui conosco. E a Indira, que é a nossa diretora de desenvolvimento humano aqui do nosso grupo. Então, por favor, passo a palavra para vocês. Indira, as damas primeiro, por favor. O prazer é meu. Obrigada, Cris, pela recepção calorosa. Júnior, que bom. A gente, antes de entrar aqui ao vivo, a gente estava discutindo um pouco sobre isso. É tanta informação, são tantos assuntos que eu acho que uma hora é pouco. Então, nós vamos tentar ser o mais objetivo, né? Possível que a gente vai devagando. Mas, assim, eu fico feliz. Meu papel aqui hoje, eu estou como diretora de desenvolvimento humano, e eu venho trazendo esse olhar da área do desenvolvimento humano, da área do trabalho propriamente dito, né? Ou seja, nós como pessoas, e a gente, como a gente hoje não consegue, aquele conceito antigo que dizia assim, você, quando entrar no trabalho, esquece você, né? Agora você é outra pessoa no ambiente de trabalho. Ficou comprovado que isso não existe. A pandemia, né? Trouxe muitos malefícios, mas trouxe aí um benefício no sentido de botar um foco bem grande para para nossa mente, né? Para o que a nossa mente se apresenta, que muitas vezes a gente nem valoriza. Então, eu acho que a gente vai, para falar sobre isso, o meu olhar, eu vou trazendo muito isso do pessoal e que casa com o profissional, nós somos uma pessoa só, e como isso acaba, se a gente não der atenção, além do problema na nossa mente, trazendo também um problema físico. Perfeitamente. É isso que nós vamos tratar hoje. Júnior, então, a palavra é com você, por Boa favor. tarde. Boa tarde a todos os presentes que estão nesse momento na live. Eu quero cumprimentar também a Cris, a Indira. Obrigado pelo convite. O tema já é algo que nos chama muita atenção quando a gente vê, quando o corpo reflete as dores da mente, muitas vezes fica inúmeras reflexões sobre esse tema, né? E uma das principais reflexões que chega a nós é a somatização, né? Porque está ligado quando o corpo reflete e a nossa mente aí sinaliza algo, muitas vezes tem algo latente dentro de cada um de nós que está ali pedindo socorro para que a gente olhe com mais carinho, olhe com mais dedicação sobre determinado assunto. E quando a gente se fala em corpo, a gente fala em diálogo, né? E eu tava
quando eu estava estudando para estar aqui com vocês, eu vi que em um diálogo o corpo corresponde a de 60% a 65% do que verdadeiramente estamos querendo nos comunicar. Ou seja, vai muito além da nossa fala. O nosso corpo também, ele se comunica de alguma forma, né? Quando a gente está falando de determinado assunto. E aí, quando a gente se pergunta, muitas vezes a gente se pergunta, o que é somatização? O que é psicossomatização? E está muito ligado com a nossa mente, com o nosso ciente, sobre a nossa subjetividade, que cada um pensa diferente em determinado assunto. E a somatização, ela ocorre quando as emoções ou os problemas de ordem psicológica se manifestam por meio de sintomas físicos. E um exemplo muito evidente em diferentes situações da vida é quando derramamos lágrimas quando estamos tristes, né? Então, quando algo nos pega de surpresa, seja de alguma notícia, de algum acontecimento no nosso contexto de vida, a gente tende a mudar logo a nossa expressão, o nosso humor, e muitas vezes até chorar. E essas lágrimas, elas são um efeito, elas são uma resposta da somatização que a nossa mente captou naquele momento. Desde a ruborização, quando sentimos vergonha, né? Os batimentos cardíacos, quando é muito comum quando nós estamos ansiosos ou amedrontados de alguma forma, de algum acontecimento. E aí, Indira, se você, quando quiser me interromper, você, Cris, também pode sinalizar e dar alguma contribuição para isso, tá certo? Nós estamos aqui de forma de aprendizado, ninguém aqui é dono do saber e cada um tem a sua contribuição, tá certo? E aí, falando ainda mais sobre essa somatização da mente, a conexão corpo e mente é logo reconhecida e percebida quando natural. Entendemos que o efeito tem causa específica e o mal-estar se afasta conforme a emoção é superada. No caso aqui, eu estou querendo dizer a conexão entre corpo e mente. Então, quando o mal-estar se afasta de algo que nos aconteceu, automaticamente essa emoção ela vai ser superada e vai dar aquele alívio, aquela sensação de alívio que passou por aquele acontecimento, né? E falando mais ainda, quando a somatização que causa os transtornos, a qualidade de vida, a relação é menos óbvia. E aí isso é mais severo na nossa vida, né? Quando isso passa a ser um transtorno. E o transtorno, já está dizendo o nome transtorno, já é algo que nos impacta no nosso dia a dia, nas nossas rotinas diárias, no trabalho, na relação dos amigos, relação com família. E aí a gente percebe-se que algo não está mais como era antes, né? Júnior, Oi. deixa eu te interromper para eu fazer algumas ponderações aqui. Por exemplo, né? Além de eu trabalhar com isso, com desenvolvimento humano, eu mesmo vivenciei isso. Então, assim, se a gente pegar, eu tenho 51 anos, se a gente pegar a geração que tem 50 anos atualmente e tal, é uma geração que começou mesmo, né, a entrar no mercado de trabalho há o quê? Há 30 anos atrás. Então, 30 anos atrás era lindo, dava orgulho você dizer que era workaholic, né? E eu inclusive, fui assim, né? Eu não posso nem dizer que eu fui para psicologia, no dia que você foi não, você continua sendo, você se vigia para não ser. Porque a gente passa tanto tempo, né, se habituando até aquele comportamento, que acaba que, para a gente desabituar, tem que estar em permanente vigília. E nesse workaholic, né, a gente se dedica tanto, né, as empresas, as multinacionais, empresas que fazem como eu cansei de escutar em algumas empresas multinacionais que eu trabalhei, você come, vive e dorme o trabalho. Né? Então, assim, e isso é complicado, porque assim, a gente acha lindo, a gente se dedica, e às vezes a gente nem para observar a gente mesmo. A gente, como a Bea colocou na live passada, a gente não para nem para ver se a gente está... A gente
né, assim, no dia, a gente nem se sente nem respirando. Imagine olhar para os nossos sentimentos, olhar que aquilo está nos causando ansiedade, que aquele ambiente é tóxico, que eu posso estar no início de uma depressão. Então, assim, como é que a gente lida com isso? E aí eu volto de novo para a história do que eu falei da pandemia. A pandemia acabou em função do problema, né, da comoção mundial e de uma situação que nós não tínhamos controle nenhum e nos enxergamos refém de uma situação e que a gente ali, a nossa sanidade mental ficou comprometida por diversas situações, confinados em um ambiente, presos com nossas mulheres, medo de um dos nossos familiares morrer, medo de um colega morrer, e aquilo ali acabou trazendo o que eu comentei mais cedo, o levantar do tapete. Então, passamos a enxergar, não é que não existia antes, existia, mas não era dada a devida importância, os transtornos da nossa mente, as nossas emoções que acabam, quando não cuidadas, podendo virar um transtorno, ou podendo, inclusive, trazer um acometimento de uma fibromialgia, né, de uma insônia que pode causar outros problemas, de uma pressão alta, de um ataque cardíaco. Então, assim, eu estou trazendo isso porque a gente teve o cenário do mundo vai mudando, né? Então, assim, era lindo ser workaholic, a gente não dava atenção para isso, muitas pessoas adoeciam e a gente não entendia que o adoecimento, a pessoa infartou do nada, a pessoa teve um ataque de pânico do nada, às vezes era colocado como frescura. Então, hoje, não estou dizendo que deixam que está tudo ok, mas eu acho que uma parte da sociedade começou a entender, começou a enxergar que isso realmente é sério, que a gente precisa cuidar do trabalhador, do profissional, porque ele tem um lado humano junto com ele, né? E esse lado humano, eu preciso cuidar, porque senão o profissional também não vai dar um bom resultado. Sendo bem pragmático, olhando bem para o lado do que a empresa coloca. Eu quero que ele seja produtivo, tenha uma alta produtividade, tenha um alto desempenho, lidere equipes, seja uma pessoa que adoeça pouco, seja uma pessoa que falte pouco. Para que isso tudo funcione, ele precisa estar bem como ser humano. Como ser humano, a gente precisa olhar para a mente. Assim como a gente faz o check-up do físico, a gente também tem que fazer o nosso check-up mental. Nós temos que cuidar das nossas emoções. Eu estou trazendo essa fala porque é uma discussão que tem sido muito constante no RH, na área de desenvolvimento humano, e frente a essa leva de situações sem controle, né, que a gente desde o período aí da pandemia começou, uma coisa atrás da outra, agora inflação, instabilidade, né? Então, assim, e aí eu trago isso para a gente, de repente, discutir um pouquinho isso aí. E aí eu acho, inclusive, que a gente tem que nos ouvir, né? Porque o corpo fala e muitas vezes a gente tem que estar atento aos sinais que ele está nos dando, né? E com o advento da pandemia, que a gente até estava falando agora há pouco sobre essa questão do excesso de trabalho, o home office traz alguns benefícios, né, pela facilidade, mas em outros pontos a gente meio que mistura onde é o começar de trabalhar, onde é o momento de lazer, que momento que a gente tem que dar as nossas pausas, né? E aí, seguindo nesse caminho, eu queria saber assim de vocês, como é que a gente poderia, se é que tem uma fórmula para isso, como é que a gente poderia nos ouvir e entender o que sinais o nosso corpo está dando para algum adoecimento, né, na nossa mente, no nosso psicológico? Só trazendo ainda um pouquinho da contribuição da fala da Indira, a pandemia foi algo assim que estourou dentro da sociedade, que foi fora de todo o nosso controle. E aí já existem estudos que dizem que no Brasil a preocupação com a saúde mental praticamente dobrou desde o primeiro pico da pandemia, saltando de 25% para 46%, né? Há tempos, a população brasileira é afetada por sofrimentos mentais, e isso engloba toda a sociedade, assim como o universo profissional, né? Então, assim,
desde do primeiro pico da pandemia, do isolamento, das pessoas, todo mundo tem que ficar em casa e aquelas restrições todas, que tudo era novo. As pessoas que já tinham uma predisposição a desenvolver algum transtorno mental, isso foi um gatilho para que acontecesse com mais rapidez, né? E é importante a gente refletir sobre esses aspectos, porque eu já participei de congressos, de seminários que eu já ouvi de pesquisadores, de palestrantes, que é como se a gente estivesse aí já numa pandemia, mas a maior parte da população com quadro vacinal do reforço. E agora a gente está entrando numa pandemia de adoecimentos mentais, de pessoas apresentando inúmeros sintomas já relacionados ao que foi vivenciado de 2020 até os dias atuais, né? E como a gente, enquanto profissionais, enquanto seres humanos, muitas vezes com a rotina, dupla jornada de trabalho, enfim, pelo contexto de vida em si, a gente não se olha. Muitas vezes é o simples, né? Muitas vezes se olhar no espelho e se perceber quem eu sou, né? Quem eu sou nesse momento. A Indira trouxe um ponto muito importante, ouvir a respiração, que muitas vezes com a rotina de trabalho que você tem, você não consegue ouvir a sua própria respiração. E o efeito de ouvir a respiração, né, o exercício da respiração, é algo fundamental para, muitas vezes, diminuir aquele sintoma de ansiedade que você muitas vezes apresentou em um determinado momento, né? É você se perceber como ser humano e que precisa também de cuidado, né? E aí, Indira e Cris, falando um pouco ainda dessa somatização e vindo para os sintomas que são persistentes, e como não são consequências evidentes de circunstâncias psicológicas, costumam levar o paciente a investigar possíveis causas orgânicas, né? Muitas vezes, quando o corpo reflete o que a mente já está aí te sinalizando, o primeiro canto que você vai procurar é o médico para investigar problemas clínicos, físicos, e quando muitas vezes esses resultados eles são normais, que você vai de encontro aí do que a mente realmente está querendo dizer para você enquanto está no processo de adoecimento, seja de ansiedade, seja de qualquer outro transtorno mental. E a dificuldade do diagnóstico, muitas vezes, é apenas um dos entraves que a condição impõe. Há também muito preconceito relacionado a algum tipo de transtornos mentais ainda diante da comunidade e sociedade. A gente estava, antes de iniciar a live, estava trocando ideias sobre justamente a saúde mental ainda é muito estigmatizada diante da sociedade, né? As pessoas ainda veem, a reforma já tem aí muitos anos, mas muita gente ainda vive essa antirreforma relacionada aos adoecimentos mentais. Como as pessoas são muitas vezes deixadas de lado por ter um diagnóstico de adoecimento mental. Isso a gente consegue vencer e vem vencendo essa batalha, fazendo o que nós estamos aqui, debatendo sobre os assuntos, diferentes assuntos, e quebrando esses estigmas que tanto nos impostos. E até, Júnior, vou pegar um gancho que você colocou aí, de ser muito estigmatizado o problema da doença mental, né? E em função disso, eu acho que a sociedade hoje começa a tirar a venda dos olhos, né? E a entender que, às vezes, o que eu dizia que era frescura não é bem frescura. Realmente, a pessoa está com um ataque de pânico. A pessoa que está ali com uma anorexia nervosa, está com uma fobia, está com uma crise de ansiedade, está com uma taquicardia, uma taquicardia, e aquilo ali normalmente tem um fator emocional por trás. Todas as doenças autoimunes, isso eu digo com tranquilidade, porque eu sou paciente autoimune, todas as doenças autoimunes, a chave, o gatilho,
é um fator emocional. Então, assim, e não são esses autoimunes, lúpus, né? O hipotireoide, a minha médica da tireoide, que eu tenho hipotireoidismo, ela diz assim, Dira, você precisa estar em equilíbrio estável, nem muito para mais, ou seja, nem muito para felicidade, nem muito para tristeza. Eu disse, meu Deus do céu, tá difícil, porque o ser humano, ele de fato oscila. Então, a minha produção de hormônio vai estar sempre desregulada. Por quê? Porque é um fator físico, é a produção de hormônio pela tireoide, mas que é impactado, mesmo tomando a medicação todo dia de manhã cedo, né, em jejum, ele ainda é impactado pelo meu emocional, se eu, mesmo que não seja só para tristeza, mesmo que eu esteja de uma forma efusiva, alegre, ou seja, a oscilação do meu emocional impacta na produção do hormônio da tireoide. Eu estou dando só esse exemplo para a gente entender que é muito mais vasto, é muito mais amplo, e, na verdade, se as pessoas... Um dia desse eu fiz acho que eu não sei se foi um post ou foi um stories, Júnior e Cris, onde eu coloquei que eu era acompanhada por uma psiquiatra e por uma psicóloga, né? E eu tenho tranquilidade de dizer isso, me sinto bem em dizer isso, porque como eu sou paciente autoimune, eu tenho medicações que eu preciso realmente que um psiquiatra monitore para que isso não acabe, afeta meu sono, afeta meu estado de humor e tudo isso. E eu, a psicóloga, eu acho que não é um luxo, eu acho que todo mundo, toda a população deveria fazer terapia, faz bem para a gente. É um cuidar da gente que faz bem, né? Nos torna, nos faz com que a gente se conheça melhor, faz com que a gente consiga a entender isso, por que eu tive comportamento, né? Por que eu estou me sabotando? Por que isso aqui? Porque eu estou ansiosa nesse momento. A terapia nos ajuda com isso e faz com que a gente aprenda a lidar com aquilo ali e como é que eu posso, dali, achar uma solução para me resolver aquela situação. Então, eu trago isso, Júnior, passar para a Cris. Eu trago isso, Júnior, porque assim, a gente precisa aproveitar esse momento onde nós estamos com um foco enorme para a saúde mental, para entender que a gente tem que trabalhar de forma preventiva. O que é o preventivo? Como é que a gente pode prevenir para que a gente não chegue a um transtorno tão sério que vire crônico e que aí, dessa forma, a gente acaba precisando de um tratamento mais complicado, mais complexo, né? Então, eu trago muito isso. Eu sempre falo isso quando eu posso, eu dou meu testemunho no sentido de que eu sou um exemplo, eu faço terapia, estou muito tranquila com isso, estou muito feliz com a minha psicóloga, e eu acho que eu melhorei muito depois que eu passei a ter terapia como uma constante na minha vida. Sim. E eu acho importante também a gente perceber que o fato de ser uma questão emocional não é menos importante, é como vocês falaram. Não se dava valor a isso, acha sempre que isso é bobagem, mas que a partir do momento que se percebe que se há um diagnóstico sobre isso, tem que ter a mesma relevância e ter que ser cuidado com a mesma importância, como se fosse uma dor física, né? E aí as pessoas, de uma maneira geral, e aí eu entendo o que a Indira está dizendo, aproveitar esse momento onde isso está tão em pauta, isso está sendo tão falado como no próprio, né, Janeiro Branco, e durante todo o ano, exatamente com esse olhar de cuidado para si e de importância para essas questões da mente, né, que ela é tão importante quanto uma dor física que as pessoas, para legitimar, têm que ver. Né? E quando, na verdade... dizer que, por exemplo, quando a gente se machuca, né? Eu esbarrei aqui no canto e sangrou o meu braço. Sangrou um pouquinho. Foi uma raladura. Se tiver alguém perto ali de mim, assim, vixe, calma aí, deixa eu ver, tem um hematoma. Não, tá, deixa eu pegar um algodão aqui, calma aí, vou fazer um curativo. Será que precisa de um ponto, alguma coisa? Pronto. Agora, se eu digo assim, gente, eu tô com sensação ruim, eu não tô me sentindo bem, gente, ultimamente eu não ando bem, eu tô triste e tudo mais. Eu falo, mulher, frescura, se anima, bola pra frente, se anima, gente, tá frescura. Não se legitima, né? Não se legitima. Né? E às vezes, na hora que eu faço isso, eu, em vez de ajudar, eu atrapalho. O Júnior, que é psicólogo, pode falar melhor do que eu sobre isso. E muitas vezes, essa pessoa ela está precisando de um simples abraço.
de um simples aperto de mão e dizer, eu posso lhe ajudar com algo, apenas ouvir, Uma muitas vezes, escuta. a escuta, né? E ainda falando sobre a sua fala, Indira, do seu processo de psicoterapia, do seu acompanhamento, além de você estar prevenindo um novo episódio de uma crise, você também está promovendo a sua saúde mental, né? Sim. Então, assim, quando a gente previne, a gente promove a saúde. E é o que a gente tem batido aqui, tem falado bastante sobre isso nesse mês do Janeiro Branco. E o processo, a psicoterapia, o psicólogo, ainda existem inúmeras pessoas que desconhecem, né, o quão é importante o processo de psicoterapia para você reconhecer os seus traumas, suas emoções, poder lidar com acontecimentos adversos novos que muitas vezes a gente não tem controle, que chegam e a gente entra no processo de desespero. E aí tudo está ligado à somatização. O que a sua fala que você trouxe é o que era um tópico que eu tinha aqui para falar, que é as causas exatas da somatização que não estão plenamente esclarecidas. Contudo, as hipóteses bastante aceitas incluem o que você trouxe, Indira, que é a pouca consciência das emoções ou a dificuldade de administrá-las. E aí, é daí a importância da gente perceber a importância de um profissional, um psicólogo, que esteja naquele processo de terapia para poder você vivenciar o processo de emoções, a dificuldade e saber lidar com isso com mais leveza. As pessoas que estão dentro desse processo, é como se elas se percebessem e passassem pelas emoções, pela dificuldade de forma mais leve, porque elas estão tendo um direcionamento que muitas vezes a gente sozinho não consegue reconhecer, né? E assim, a gente é muito difícil também para as pessoas que não têm esse esclarecimento, que não têm acesso a essas informações, identificar esses sentimentos, que pode ser uma incógnita tanto para os adultos quanto para as crianças, né? A somatização seria, então, um recurso do inconsciente para dar vazão ao sofrimento psicológico não resolvidos. Ou seja, muitas vezes o nosso inconsciente, ele está ali naquele processamento de inúmeros pensamentos, inúmeras coisas que muitas vezes a gente entra no sofrimento psicológico e não consegue, muitas vezes, falar ou resolver o que tanto nos aflige, né? Isso foi muito importante a sua fala referente a isso. E aí tem fatores culturais, maior sensibilidade biológica, a dor, as emoções, a influência familiar também é um fator dentro desse processo de somatização, né? São inúmeros fatores. E há uma significativa variedade de sintomas somáticos. Dentre as queixas mais frequentes que elas se destacam. E aqui a gente já falou algumas, eu quero novamente reforçar essas queixas que muitas vezes que chega até nós enquanto psicólogo, seja no consultório, seja numa unidade de internação, né? Sintomas como mais frequentes, dores de cabeça, nas costas, dores articulares, dores abdominais, dores no peito, dores difusa no corpo inteiro, vômito, náusea, diarreia, intolerância alimentar, tontura, desmaio, palpitação, falta de ar, um fator muito presente, fraqueza muscular, fadiga, dificuldade para urinar, menstruação irregular ou dolorosa, visão turva, surdez, perca de voz ou até a amnésia, né? A perca aí de lembranças recentes, enfim. Então, assim, são sintomas que muitas vezes a gente sente e o automático é procurar um médico, né? E aí, quando se investiga esses sintomas que está sendo descrito e muitas vezes os parâmetros estão normais, é que a gente vai se perceber que tem algo lá no inconsciente que está ali latente, que está num processo de psicomatização. Eu vou Aí, até fazer, tentando... só fazer uma fala aqui para deixar claro que o que o Júnior ressaltou. Tendo esses sintomas, procura-se um médico
E aí, quando não se... Porque às vezes esses sintomas também são motivos de um problema clínico e físico ali, que não é sim. o emocional, né? Que não é o da parte da saúde mental. Aí, em não identificando, aí sim cabe a gente dar uma parada ali, né? E aí sim, é só para deixar claro, para o pessoal depois, porque como é live, né? Para dizer assim, não, disse que tudo isso aqui é emocional. Não. E esses sintomas podem realmente ser em função de uma situação física, mas também pode ser em não registrando-se nada, ali, não surgindo nada na consulta médica da parte física, não é um problema no rim, não é um problema no coração, aí tem que ir realmente para o psicológico. Desculpa, gente, só para deixar claro isso aqui. Tá certo. É porque as pessoas vão entrando já no decorrer da live, mas é justamente Isso. isso que a Indira falou. Eu estou falando do processo de somatização, né? Quando a mente, que esses sintomas que muitas vezes têm coerência com sintomas com adoecimentos físicos, mas eles também estão ligados dentro do processo de somatização da nossa mente, né? E isso foi muito importante, a pontuação foi muito importante, Indira, do que você falou. E aí, quando nós passamos por essas reflexões, a gente muitas vezes quer se blindar, quer combater e quer promover a saúde, né? E aí, dentro de todos os hábitos que a gente procura promover em relacionado à saúde da mente, a atividade física, o processo de psicoterapia, como eu já havia falado quando a Indira pontuou, né, é algo primordial e fundamental, assim como também a praticar atividades físicas, né, porque o exercício físico ele reduz os hormônios do estresse e libera a endorfina, né, e o hormônio da felicidade, até quando eu estava pesquisando sobre para falar aqui, lá no artigo tinha, entre aspas, o hormônio da felicidade. Quando a gente pratica atividade física, é liberado a endorfina. Aprender as técnicas de relaxamento, de respiração, como a Edira mesmo trouxe aqui. Muitas vezes a gente não se percebe, nem a nossa própria respiração. E muitas vezes o processo de relaxamento e respiração, ele vai nos dar vai nos fazer entender um outro lado do contexto que a gente não está vivenciando, né? Que muitas vezes está no processo de estresse, de sobrecarga de trabalho, e você só se perceber o processo de respirar, isso já vai fazer com que muitas vezes você volte o estado que você não deveria, entre aspas, ter saído, né? Realizar o treino da assertividade, que é a fundamental escolha de respostas de pensamentos mais funcionais. E aprimorar a nossa psicoeducação, né? Adquirindo conhecimento, sem mitos, sobre a condição da saúde mental. Muitas vezes, como a gente já vem falando, já foi muito quebrado, né, Indira, como você já falou, esse estigma de transtornos mentais. Hoje já é falado muito, já existem inúmeras campanhas, inclusive o Janeiro Branco, no meu ponto de vista, eu consigo compreender que ele ainda consegue ser não que não seja, a gente não pode fazer comparação com o Setembro Amarelo, que está mais voltado para a prevenção do suicídio, mas é porque o Janeiro Branco ele está iniciando o novo ano e muitas vezes a gente vem aí de uma transição do ano que passou para o início com inúmeros projetos, inúmeras metas, e aí a gente tenta entrar junto do ano, já tentando aí compreender essas metas. Enfim, e quando a gente traz o Janeiro Branco para falar sobre a saúde mental, né? A promoção da saúde mental, isso é como se você iniciasse ainda mais com mais sabedoria para lidar com os acontecimentos que vai no decorrer dos meses, do ano, nos afligindo. Eu passo você. E é exatamente por isso que o Grupo Nosso Lar Hospital tem esse propósito, com essas lives que estão acontecendo ao longo do mês de janeiro, exatamente para ter esse despertar para as pessoas, para ter essa escuta de si próprio, de poder perceber esses sintomas todos que você falou, Júnior, e os relatos da Indira, para que a gente possa se perceber e, por meio dessa percepção, a gente ir em busca de alternativas para poder encontrar um caminho aí de uma vida saudável, tanto profissionalmente como emocionalmente.
E uma coisa que eu acho importante a gente pontuar também, o trabalho é ótimo, é maravilhoso, mas o homem também precisa de lazer, né? Então a gente precisa entender o momento da pausa, o momento de compartilhar com família, com amigos, mas esse momento de se reenergizar, como eu gosto muito de dizer. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acredito que sim, que eu acho que esse é um caminho para que a gente possa ter esse equilíbrio, né, entre o emocional, com a vida profissional e a vida familiar, com o trabalho, com tudo, equilibrando os pratos, né? Que eu acho que esse é o... Eu acho que sua colocação foi perfeita, Cris. Eu vou até aproveitar para dar um exemplo, vou dar um testemunho aqui que a gente comentou essa coisa semana passada. Você é minha parceira nisso. Júnior, como eu disse, né, eu comecei com a terapia, eu tenho fibromialgia, eu tenho algumas doenças autoimunes que eu não conseguia sair do ciclo. Porque eu ia para o médico passava pregabalina, passava... eu tomei corticoide, então eu estava inchada de medicação. Não que não seja importante a medicação, eu tomo medicação hoje em dia, mas eu precisava, como diz a doutora Tiziana, que é minha psiquiatra, eu precisava da medicação e da terapia, porque a terapia fez com que eu conseguisse entender qual era o gatilho. Não é que a gente não vai ter emoção, a gente vai continuar tendo, a gente vai continuar no momento de tendo frustração, tendo raiva, tendo angústia, tendo alegria, tendo felicidade, mas é como a gente lida com essas emoções para fazer com que o nosso corpo não adoeça. Isso é muito importante, esse olhar é muito importante. E não é fácil, viu, gente? Estou só avisando porque não é fácil, é uma coisa difícil. Muitas vezes a gente precisa de ajuda, que é melhor com ajuda do que sozinho, né? Mas, mesmo com ajuda, ou às vezes mesmo, algumas dicas que eu vou dar, assim, que eu digo hoje para quem eu oriento, digo hoje para quem eu lido na parte de desenvolvimento humano, mas também por vivência própria, porque fica até melhor, porque quando eu estou orientando, eu passei por isso, então fica mais fácil até da pessoa, deu certo contigo, então vou tentar também, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho, eu não acreditava em meditação. Eu achava que era uma perda de tempo enorme, eu não tinha paciência, de misericórdia, o tempinho do bichinho lá do programa, porque era bolotinha que ficava ali fazendo tempo, eu ficava abrindo os olhos e dizia assim, meu Deus, não terminou não. Então, foi uma reeducação, como faz diferença, porque a gente aprende a enxergar o respirar. Na hora que a gente consegue de fato parar, eu começo a conseguir me controlar melhor. E aí eu consigo entender se eu estou ansiosa, se eu estou triste, por que eu estou acelerada. Então, isso vai ajudando. A Bea, na live passada, fez uma fala que eu achei muito legal, inclusive adotei. Põe um despertador, um alarme no teu relógio, no teu celular, 4 vezes por dia. Naquele momento que tocar o alarme, tu para, pode estar em reunião fazendo o que seja. Respirar, a gente respira para sobreviver. Você só vai olhar a sua respiração. O alarme toca, você desliga o alarme, mas você faz. Pronto. Você, no meio da reunião, tá aqui, ó, na live eu parei e fiz um. Né? Ali eu dei uma parada. Ali eu quebrei o fluxo da aceleração, do que eu estava para eu parar e opa, eu estou aqui. Peraí, né? Senta novamente, né? né? Eu sento novamente. E aí eu vou dizer a dica do que eu vivi. A minha psicóloga, ela dizia para mim, eu não tinha tempo para mim. É muito difícil para mim ter tempo para mim. Isso é um complicado, porque eu sou workaholic, vigiada, né? Então, o meu tempo é sempre em função do trabalho e dos outros, atender aos outros. E eu precisava ter tempo para mim, sem achar que eu estava perdendo tempo. Porque quando eu estava assistindo um filme, do nada, eu tinha que ter uma justificativa para assistir o filme, porque senão eu estava perdendo tempo. E eu vi recentemente, inclusive, acho que foi semana passada, eu até fiz um stories dizendo isso. Gente, a gente tem que parar de dizer assim, eu estou assistindo esse filme porque eu vou usar no trabalho. Eu vou dar aula, vou usar esses argumentos. Eu vou fazer as unhas porque eu preciso estar com as unhas feitas, porque eu vou me apresentar e é importante para o meu trabalho. Eu vou me maquiar porque eu preciso me maquiar para ficar apresentável no meu trabalho. Não, a gente precisa para a gente. Porque a gente precisa estar legal. Porque a gente precisa... A gente se ama, porque a gente se ama. A Se gente cuida. precisa estar fazendo nada. Não fazendo nada, olhando para o mar, bebendo água de coco, porque não é para ninguém. É para mim, é para a gente. E isso foi muito difícil eu começar a me permitir ter tempo para mim. Por isso que eu estou dando esse testemunho, porque eu faço muito isso com quem eu oriento. É muito difícil para quem
na rotina do trabalho, desse negócio da gente ter o nosso salário, da gente pagar a conta, a gente trabalha para pagar. Desse desespero, a gente entra na rotina, chega em casa, tem o filho para cuidar, tem o marido, tem a esposa, tem a família, tem a festa do final de semana da família. A gente vive em função dos outros, esquece da gente. Não é só o trabalho, não, é o todo. E nesse todo, a gente precisa parar. Aí o que foi que eu fiz? A minha psicóloga puxando minha orelha lá e dizia assim: Indira, cadê? Você foi para a escola de dança? Não, eu combinei, mas deu errado. Você fez isso, não, bicho. É porque teve um negócio no trabalho. Aliás, você sempre arranja uma desculpa e se sabota. E era verdade. Só que eu não queria enxergar. Mas é verdade. Aí o que aconteceu? Eu descobri, aí eu com ela, entendi meu gatilho. Eu sempre, quando é só eu, quando só tô eu envolvida, eu vou para minha aula de dança, só sou eu comigo mesmo. Aí se alguém disser assim, Dito, tu pode me ajudar com isso? Eu ajudo e me esqueço da minha aula de dança. Eu vou pro outro, eu não vou para mim. Aí eu Não se preciso prioriza. arranjar. Não se Precisa prioriza. arranjar um outro. Aí tive uma ideia, fiz um café, convidei um bocado de gente, inclusive a professora Cristiane tá lá no grupo, juntei um bocado de gente aleatória, viu, Júlio? Gente que nem te conhecia, amigos de todo buraco, botei lá, juntei um bocado de gente, e disse assim, gente, é o seguinte, vou toda semana, quarta-feira, 5h30 da tarde, eu vou estar aqui em algum café da cidade esperando por vocês. O grupo é nada com coisa nenhuma, nada e tudo, o grupo, tudo e nada, acho que é o nome do grupo. Então, é pra nada mesmo, é só pra ir tomar um café e jogar a conversa fora. Não estou cobrando de ninguém. Eu vou estar lá. E estou esperando quem puder ir. E normalmente ia. E por que eu me obrigava a ir? Porque eu era anfitriã. Eu tinha dito que eu ia estar lá esperando por alguém. Eu quebrei minha autossabotagem. Teve dia que não foi ninguém. Eu tomei café comigo mesma. Mas foi esse bendito café que comecei ano passado e que hoje eu continuo. Hoje a gente faz uma vez por mês. Mas eu me obriguei a fazer uma vez por semana para a rotina, para quebrar minha autossabotagem. Para eu entender que naquela quarta-feira, de 5h30 da tarde às 7 horas da noite, o tempo era meu. Porque eu tinha um compromisso, eu botei o outro, mas na verdade era comigo mesmo. Para eu poder me permitir. Porque para a gente ter tempo para a gente primeiro precisa se permitir. Para eu me permitir ter um tempo para mim mesma. E eu acho que isso é muito importante, Cris. Por isso que eu quis trazer essa fala, que eu oriento muito isso. A gente precisa fazer isso, ter essa permissão. Júnior, não sei se eu fiz certo, a minha psicóloga me deu os parabéns. Mas, enfim. Você fez certíssima, né? E aí a autossabotagem ela foi quebrada a partir do momento que no encontro não foi ninguém e você reconheceu que aquele momento era seu. Então ali você já vivenciou que por mais que o encontro não tenha o número esperado de pessoas que você deseja, mas você está ali presente e está reservando aquele momento para você. E de lá para cá eu tenho certeza que mesmo uma vez por mês, no mês que que for só você presente, no próximo mês você vai estar lá também, porque você está reservando aquele tempo para você, né? E quando você se percebe que por mais que o reforço das outras pessoas com o comportamento que você precisa para você tenha eficácia, e quando você não tem essas pessoas e você permanece nele, está sendo positivo. Perfeito. Eu acho que É isso mesmo. Uma pessoa aqui fez uma pergunta, gente, o Benedito, né? Ele fez uma colocação, inclusive falando para ti, Júnior. Vou ler aqui. Bom dia a todos. Júnior, quando você tem um colaborador que tem um bom rendimento e de repente começa a ter um rendimento baixo. Aí ele está falando, inclusive, da chefia, que eu até vou fazer uma fala muito completa. É perfeita essa colocação, Benedito. Eu acho que um chefe, um líder, de fato, ele tem que estar olhando para o colaborador, enxergando ele como ser humano. E se ele tem um rendimento, normalmente está ali naquela média, de uma hora para outra cai, ou às vezes até se ele fica acelerado demais, é competência do líder tentar entender o que mudou, se alguma coisa ali desorganizou, né, Júnior? E aí daí fazer encaminhamento. Sim, quando você, o chefe observa isso de um colaborador e ele precisa ser ouvido, né? Ele precisa de uma escuta, precisa ser chamado e ver quais fatores que contribuíram para esse mau desempenho, porque talvez o baixo rendimento seja um sinal que aquela pessoa esteja precisando de ajuda, né? E muitas vezes a gente deixa de passar por despercebido com o contexto do dia a dia, de outras coisas a se fazer, mas é importante acolher, né, esse colaborador quando ele vem de um rendimento excelente e baixa, porque isso pode estar sinalizando algo.
E nas empresas do setor do RH, tem empresa que não tem, né? Mas normalmente o setor do RH, desenvolvimento humano, gestão de pessoas, normalmente é um setor que tem uma preparação para ajudar o gestor, o chefe, às vezes até um colega, viu? Não precisa nem ser chefe. Às vezes um colega identificou que o outro não tá muito legal. Ele pode ir no RH. Normalmente tem um psicólogo no setor do RH, que é um psicólogo organizacional, que ele tem um olhar diferenciado e que nessa fala que você traz, que está notando que o colega, que o seu liderado, até o seu líder, né, tá notando que tem um comportamento diferenciado, ali você pode estar ajudando e fazendo um papel tão importante na vida daquela pessoa, porque se for bem conduzido, aquela pessoa estiver, por exemplo, entrando no processo de burnout, de adoecimento, de início de depressão, de ansiedade, se identificado cedo e se conseguir fazer uma inserção, um trabalho, né? E ter um acompanhamento disso, aqui no grupo Nosso Lar, a gente tem o Amarelo, Saúde Mental, que é voltado para empresas, justamente para dar esse suporte do RH, para que, na hora que a gente identifica, todos os nossos funcionários têm essa terapia gratuita, né, pelo Amarelo, é online, e às vezes, quando a gente identifica que tem um problema maior, envolve familiar, a gente ali, além de ter esse suporte do RH daqui, a gente ainda tem esse suporte do Amarelo. Mas eu acho que a sua fala foi perfeita, Benedito. É fundamental ter esse olhar para o trabalhador, entendendo que a partir do nível de produtividade dele, ou do aceleramento, uma pessoa que é sempre alegre de uma hora para outra começa a ficar triste. Ou seja, você começa a enxergar o teu funcionário, o teu colega de trabalho, até teu chefe, não como sendo só uma máquina de trabalho, mas como sendo um ser humano. E que tem emoções, e que as emoções indicam se está tudo ok ou, de repente, se tem algum adoecimento. Sim. Perfeito, perfeito. Sei que esse nosso assunto é um assunto que rende muita conversa, né? E eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo estão se identificando, estão se despertando. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo nessa jornada que nós estamos de lives toda semana, trazendo temas sempre relacionados à questão da saúde mental. Eu acho que esse é o momento do despertar. E eu acho que esse tempo aqui ia longe, mas a gente tem um tempo que a gente precisa já ir conduzindo para o final da nossa live. Lembrando sempre, eu vou passar a palavra para vocês, mas acho importante a gente deixar aqui dito dar alguns recadinhos antes de eu passar a palavra para que vocês se despeçam, né? Que essas lives elas são promovidas, repito, pelo grupo Nosso Lar Saúde Mental, formado pelo Nosso Lar Hospital e o Nosso Lar Espaço Terapêutico. E que nós temos um e-book que você pode clicar na link da bio e pegar esse e-book, baixar, e é bem interessante, onde tem meta de ano novo, saúde mental em dia. E aí vai na fala tanto do Júnior como da Indira, que o interessante de ser no começo do ano, todo esse movimento do Janeiro Branco, é exatamente com esse propósito, para fazer com que a gente possa ter novos planos, estabelecer novas metas para nós. E isso começa com o primeiro passo. E esse primeiro passo é assistindo às lives e colocando em prática o que a gente conversa aqui. Então, eu já vou me despedindo, mas passo a palavra para o Júnior e para a Indira, para que possa dar também uma palavra final para as pessoas que estão nos prestigiando e dizer que na próxima semana nós temos de novo, na terça ou na quinta? Na terça-feira, dia 24, é a última live que nós vamos ter também nesse mesmo canal, e aí a gente espera contar com vocês. Então, por favor, Indira e Júnior, agradeço a presença de vocês e deixo com vocês aí a palavra final da nossa live de Eu hoje. vou deixar a Indira encerrar e aí eu vou falar agora. Eu agradeço primeiramente a essa casa que me acolheu, né? E que é uma fonte de alcançar inúmeras pessoas com diferentes temas que estão hoje em alta aí, que muitas pessoas muitas vezes precisa ouvir o que foi falado aqui, né? E esse alcançar que eu quero dizer é que justamente aqui as pessoas que vinham subindo, entrando, eu vi pessoas que estão a 200 quilômetros daqui de Fortaleza, amigos de infância, que estão lá na minha cidade de Jaguaruana, que
que estiveram aqui presentes conosco e que essa ferramenta que é importante, né? Alcançar não só pessoas que estão no nosso convívio aqui do dia a dia, mas alcançar pessoas que estão distantes e que pode se beneficiar com determinados temas que é discutido aqui. Eu quero agradecer imensamente o convite de vocês, da Catarine, do nosso lar. Quero finalizar com a frase de uma autora que é psicóloga lá americana, que fala muito sobre emoções, né? Inclusive, a fala que eu vou finalizar aqui é justamente sobre... É uma fala é uma frase que eu fiquei muito impactado. E diz assim: parte do que se torna uma situação traumática não é falar sobre ela. Falar reduz os sintomas de trauma. Quando não falamos sobre trauma, permanecemos emocionados, analfabetos. Nossos sentimentos mais poderosos permanecem sem nome e não falados. É da Tian Dayton, que ela é psicóloga com PhD, psicodramatista e autora de inúmeros livros. Então, assim, essa frase nos traz uma reflexão do quão a gente precisa falar sobre os nossos traumas, sobre as nossas emoções, né, para que isso seja cuidado, seja tratado de forma correta, e que não sejamos analfabetos em ficar com esses traumas e essas emoções dentro de nós. Obrigado. Muito bacana, uma fala perfeita. Eu agradeço, né? Assim, eu reforço o que a Cris colocou. A gente está com essa série de lives em função do Janeiro Branco, mas aproveitando o momento, eu reforço, a Cris é a coordenadora do Núcleo de Educação e a gente deve estar começando uma série de lives com frequência, não só por causa do Janeiro Branco. A gente começou pelo Janeiro Branco, mas a ideia é que a gente tenha uma constante, porque eu acho que, como o Júnior colocou, a gente... E aí, falando do meu papel de desenvolvimento humano, e como ele trouxe, né, não vamos ficar analfabetos, não vamos nos privar de trazer e de discutir a prevenção da saúde mental. Isso é um bem para a gente, é um bem para a comunidade, e eu acho que a gente precisa parar de querer deixar embaixo do tapete. A gente tem que olhar quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo eu conseguir começar a ter algum direcionamento, começar a ter momento para mim, olhar minha respiração. Então, eu vou terminar dizendo assim, eu acho que as empresas começaram a entender que para conseguir ter bons resultados, para conseguir ter boa produtividade, para conseguir ir para a meritocracia, é a meritocracia humanizada. Precisa entender que nós não somos máquinas, somos seres humanos, temos sentimentos e precisamos entender que nem sempre a gente vai estar 100%. E que às vezes a gente precisa dar uma parada e dizer assim, ok, vai lá tomar um café, respira, vamos ver, né? O acolher, o abraçar, entender que o outro é um ser humano e não uma máquina. Eu acho que eu termino minha fala colocando isso. E se puder, contribuindo para quem está nos assistindo, porque eu sei, eu já passei por isso e eu oriento muitas pessoas que estão passando por momentos complicados, principalmente no trabalho, e que às vezes, como o Júlio colocou, educação física, faz isso, faz aquilo, a endorfina, aí a gente olha aquele monte de coisa, mas não tem coragem, às vezes, nem de se movimentar. Então, assim, faz o que a Bea colocou, coloca um alarme no celular 4 vezes por dia, espalhados aí no teu dia, para que você, naquele momentinho, só respire, né? Só respire. E aí, faz uma higiene do sono. Coloca um horário para dormir também. O celular ajuda. Bota para ele alarmar. O meu alarma, como eu tenho problema de insônia, o meu começa a alarmar 10 horas, que é para eu conseguir mesmo dormir meia-noite. Então, começa 10 horas ali, alarmando e desligando tudo, que é para poder ter higiene do sono e a gente conseguir dormir. Então, eu vou deixar só essas 2 dicas. Se você começar com essas 2 dicas, ficou a do café também, né? Mas, enfim, se começar só com essas 2, eu acho que você já começa o ano melhor, conseguindo olhar para você. Essa é a minha mensagem, eu agradeço demais e espero contar com todo mundo que está aqui nos assistindo na live da terça-feira. Eu não vou estar presente, vou estar assistindo, que é sobre a educação física. Como a parte da educação física aí tem a ver com exercício, vai ajudar na nossa saúde mental. Essa live que a Cris falou de terça-feira.
E é isso aí. Então, obrigada a todos vocês, obrigada mais uma vez, Indira, Júnior, e a todos vocês que despenderam desse tempo para nós, que o tempo é uma coisa muito preciosa. E quando a gente para ter esse tempo para nós, isso é bom demais. Então, muito obrigada, boa tarde a todos. E a live vai ficar gravada, tá? Então, vai ficar salva e vocês podem assistir aí e acessar quando acharem necessário, viu? Um grande abraço para vocês e até terça-feira. Um abraço. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.